Eu sei que você já deve ter se perguntado se o cristianismo é a maior religião do mundo e nós temos tantos cristãos ao redor do mundo, por que o evangelho ainda não chegou em todos? Como por exemplo, na Tailândia, apenas 1% da população é cristã. Os 99% não são cristãos. Então, por que isso acontece? Para entendermos isso, nós vamos, nesse momento, saber a diferença entre crente e discípulo, o que é ser um discípulo, como um discípulo é formado e como eu e você pode ser um discípulo. Então, para isso, já vai abrindo a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28, versículos do 18 até o 20. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para a gente entender essa passagem, primeiro a gente tem que entender o contexto. Então, eu vou falar aqui um pouco do contexto do capítulo. E a gente vê que esse Mateus capítulo 28 vem falando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele ressuscita, aparece às mulheres e logo depois que Jesus aparece às mulheres, também vem falando uma parte sobre os guardas, eles são comprados, né, pelos fariseus para contarem a mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E interessante que esse fato apenas comprova ainda mais que Jesus ressuscitou, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não teriam ficado tão preocupadinhos com isso. E por fim, Jesus aparece aos discípulos justamente nessa parte que a gente leu, com uma missão, a missão de fazer discípulos. E o verbo-chave desses 3 versículos que a gente acabou de ler é fazer discípulos. O ide, o batizando, o ensinando, tudo isso gira em torno do fazer discípulos. Então, voltando à pergunta lá do início do vídeo, como nós podemos fazer discípulos? Como nós podemos ser discípulos? Para isso, você tem que entender a diferença entre crente e discípulo. Crente é aquela pessoa que vai para a igreja, estuda a Bíblia, ora, canta os louvores, enfim, esse é o crente. O discípulo, ele não só faz isso. Ele, além de ir para a igreja, além de estudar a Bíblia, orar, cantar louvor, enfim, além dele fazer isso, ele se compromete com Jesus a tal ponto, ao ponto de cumprir a missão que ele deu, que é justamente levar pessoas a Jesus. E o discipulado é isso, levar pessoas a Jesus através da amizade, que daqui a pouco você vai ver como é esse processo, essa amizade. Então, já que você entendeu o que é um discípulo, que é a pessoa que se compromete com Deus ao ponto de cumprir a missão que ele deu, agora nós vamos entender como um discípulo é formado. Um discípulo, ele não nasce feito, só para deixar bem claro. Ele é formado. Um discípulo, ele não é formado em um dia, em uma semana, em um mês. Um discípulo, ele é formado de meses para anos. Para a gente entender melhor, abre a Bíblia aí em João, capítulo 20. João, capítulo 20, no versículos 19 até
o 21. Ao cair na tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a gente vê aqui que assim como o Verbo de Deus, né, que é Jesus, se fez carne, assim a palavra de Deus também tem que se fazer carne na nossa vida. Porque o discípulo é justamente formado através do processo. Processo que inclui estudo da Bíblia, oração, inclui, mas também inclui testemunho, inclui viver como Jesus viveu, contar para as pessoas sobre o que Jesus fez na sua vida e as suas atitudes, as suas palavras refletirem o caráter de Jesus, refletir alegria, amor, paz, bondade, misericórdia, generosidade, fidelidade, tudo que vem do Espírito Santo, tudo que vem de Deus e que reflete o caráter de Jesus. Tanto que lá em João capítulo 17, versículo 15, vem dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O próprio Jesus disse isso. Então, é justamente essa mentalidade. A gente tá aqui no mundo e a gente tem que falar com as pessoas, falar no amor de Jesus e tudo, mas a gente tem que levar as pessoas a Jesus, deixar ser usado por Deus para levar as pessoas a Jesus, justamente focando na eternidade, na vida eterna. Então, agora a gente vai entender o discipulado. Para isso, lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, em falando sobre o processo do discipulado. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, para um discípulo ser formado, é necessário que você ame ele, mas que também você pesque. E como você sabe muito bem, para pescar, você não vai botar lá um pedaço de barra de chocolate, não vai botar uma alface. Você vai botar o quê? Uma minhoquinha assim, ou um bichinho que o peixe gosta, para que ele possa abocanhar a isca. E justamente ele possa ser pego. Então, de uma forma parecida, é o processo discipulado. Por quê? Você, ao fazer amizade com as pessoas, lembra que a gente falou no primeiro ponto? Quando você faz amizade com as pessoas, você tem que falar daquilo que elas gostam. Por exemplo, a pessoa gosta de falar sobre música, fale com ela sobre música. Se ela gosta de falar sobre livros, fale com ela sobre livros. Se ela gosta de falar sobre estudos, fale com ela sobre estudos. Se ela gosta de falar sobre carro, sobre corrida, sobre exercício, academia, esporte, enfim, o que ela gostar de falar, você fala com ela. Claro, não, desde que não desrespeite os princípios da palavra de Deus. Se não desrespeitar, você fala com ela sobre isso e justamente você vai criando uma amizade com a pessoa, ajudando ela quando ela precisar e você puder ajudar, né? Conversando com ela, conhecendo ela e vivendo como Jesus viveu. Porque quando você fizer isso, a pessoa vai começar a notar, oh, essa pessoa é diferente. Ela não é uma pessoa qualquer. Sei lá, tem algo diferente nela. Ela é tão boa, tão bondosa, perdoa com uma facilidade assim. É incrível, né? E essa diferença em você vai ser justamente a presença de Jesus na tua vida.
E quando a pessoa começar a se interessar por isso, como você é assim, por que que você é assim, ela vai começar a se interessar pelos assuntos espirituais. E aí você vai o quê? Dar o estudo bíblico. E para dar o estudo bíblico, se você não sabe, é só aprender, meu filho. O YouTube tá aí para isso. E se você, mesmo assim, não aprender, mas não souber, então você assiste um estudo bíblico com a pessoa e vai conversando com ela, por exemplo. Marca um dia de você, a pessoa ficar sentada no sofá assistindo na TV o estudo bíblico e vocês comentando, conversando, e assim a pessoa vai ir aprendendo. Depois do estudo bíblico é o batismo. Depois do batismo, continua discipulando a pessoa, tá? Porque não é porque a pessoa se batizou e não, agora o trabalho acabou. Minha, tá achando que é assim, é? É não, vice. Depois do batismo é que você, ó, tem que estar ali, ó, no pé direto, conversando com a pessoa, apoiando ela, ajudando ela e fazendo com que, ajudando ela a ter uma mentalidade de não apenas ser um crente, mas também ser um discípulo, assim como você está sendo com ela. Um discípulo que forma outros discípulos. E um ponto importante, você deve se lembrar, é você orar por essas pessoas e também, se possível, você orar por essas pessoas, que eu recomendo ali no número de 5 pessoas. 5 pessoas, porque não é nem tanto você ficar, meu Deus, falar com essa uma de pessoas, e nem também é pouco, porque se alguma delas desistir, você não ficar frustrado. Então 5 é um bom número. Não estou dizendo que é obrigatório 5 pessoas, mas é uma boa média. E então você orar por essas 5 pessoas, escolher essas 5 pessoas, né? Orar por elas e procurar também ter uma pessoa que ore junto com você por essas pessoas. E assim você vai estar cumprindo a missão que Jesus te deu. Então, recapitulando, a gente pode ver que um discípulo é aquele que se compromete com Deus ao ponto de cumprir a missão que ele deu. Como um discípulo ele é formado pelo processo: estudo da Bíblia, oração, testemunho, viver como Jesus viveu, e é um processo de meses e de anos. E o discipulado é justamente através da amizade, sobre falar dos temas que as pessoas gostam e você orar por essas pessoas, escolher ali 5 pessoas em média e fazer esse processo de discipulado, ajudar as pessoas a ter uma mentalidade de discípulo, formador de discípulos, para que assim a palavra de Deus seja pregada ainda mais e Jesus volte logo. Então, se esse é o seu desejo, assim como eu também tenho esse desejo, então vamos colocar em prática, né? E para finalizar, João capítulo 13, versículo 35, vem dizendo assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a gente vê aqui que a principal característica, a característica chave do discípulo é o amor. Então, não importa se você fizer tudo isso aqui que a gente falou e você não tiver amor. Você tem que ter amor, fazer tudo isso aqui que a gente acabou de aprender. E uma frase muito importante que eu queria deixar para você é: se Jesus está algemado ao púlpito, ele não é íntimo. Então, se você apenas ouve falar de Jesus, quando vai para a igreja, se você apenas fala com ele quando vai para a igreja, ele não é teu amigo. Ele não é uma pessoa íntima. E se você quer que Jesus volte logo, se você quer que esse mundo de pecado acabe logo, que o mal seja eliminado, se você quer que a sua vida seja transformada, assim como a de
várias pessoas ao seu redor também sejam. Então, faça isso. Pratique a palavra de Deus. Estude ela. Tenha comunhão com Deus. E viva como Jesus viveu. Faça amizade com as pessoas para que assim elas possam ver o caráter de Jesus na sua vida. Tá bom? Então, é isso que a gente pode aprender hoje sobre discipulado, sobre como ser um discípulo para que Jesus volte logo. Então, até um próximo vídeo, jovem de Deus. Fique com Deus e Deus te abençoe muito.